Sabe aquele papo de que no meu tempo as coisas eram melhores? Pois é, às vezes a nossa memória é uma mentirosa profissional. Mas me diz uma coisa, você já parou para rever os filmes da sua infância depois de adulto e pensou, cara, como é que eu gostava disso? Acontece com as melhores famílias. Mas aí a gente chega em Monstros S.A. e a pergunta muda de figura. O filme ainda é genial ou é a nossa nostalgia que tá passando pano para um troço que envelheceu mal? Tá tudo bem? Querem que eu chame a polícia? Novembro de 2001. Se você viveu essa época ou se simplesmente cresceu assistindo aos grandes clássicos da animação na infância, você sabe exatamente o peso que esse ano carrega. A Pixar entregava ao mundo o que parecia ser a fórmula perfeita do cinema moderno. Monstros S.A. não era apenas visualmente revolucionário para o início do milênio. Ele tinha aquilo que muitas superproduções de hoje tentam comprar, mas não conseguem: alma. A ideia central era daquelas que fazem qualquer criador morder os lábios de inveja. E se os monstros no seu armário existissem, mas estivessem apenas fazendo o trabalho deles? E se eles, na verdade, tivessem mais medo de você do que você deles? Olhando hoje, com aquela nostalgia boa, o filme parece absolutamente impecável. É uma comédia genial, baseada em confusões, com a dinâmica perfeita daquelas duplas de parceiros completamente opostos, que funcionam muito bem juntos. De um lado, o gigante gentil, do outro, a bola de gude acelerada e sarcástica. O visual do filme transborda carisma. A cidade de Monstrópolis parece viva e a trilha de jazz do filme te abraça logo nos primeiros segundos. Mas vamos dar um passo para trás. Vamos tirar os óculos da nostalgia por um segundo. Será que a nossa memória de infância está disfarçando algumas falhas nesta estrutura? Será que se a gente olhar para essa história com os olhos mais maduros de hoje, ela ainda se sustenta? Ou será que Monstros S.A. só parece bom porque a gente se recusa a aceitar que o nosso passado envelheceu? Minha opinião é de que está na hora de entrar em pânico. Se você parar para analisar o funcionamento daquela cidade por 5 minutos, tirando as piadas do Mike Wazowski, o cenário é assustadoramente familiar. Monstrópolis não é um mundo mágico de fantasia. É uma metrópole cinzenta, cheia de papelada, rotina e que está vivendo uma crise de energia severa. E como o sistema resolve uma crise de falta de recursos? Criando um ambiente de trabalho sufocante, competitivo e opressor. Tudo bem, tá tudo legal. Contanto que aquilo não venha pro nosso lado, tá tudo bem. O Sully é um funcionário padrão do mês. Ele é o rosto da empresa, o recordista, o cara que estampa os outdoor. Mas por trás desse sucesso, ele vive em um estado de anestesia mental brutal. Para ser o melhor nessa engrenagem de Monstros S.A., ele precisa passar por um processo diário de frieza absoluta. Ele precisa esquecer ativamente que os alvos de seus gritos são crianças de verdade, seres vivos, inocentes e vulneráveis. Ele treina rugidos em simuladores frios, analisa tabelas de rendimento e finge o medo como se fosse um teatro. O Sully não odeia crianças, ele simplesmente foi ensinado a enxergá-las como combustível a ser extraído. Ele é o funcionário perfeito, que desliga a própria empatia em troca de bônus e status. E se o Sully é o topo desse sistema, o Randall é o reflexo do que acontece quando esse sistema te mastiga e te cospe. O Randall não é apenas um monstro invejoso, com um visual legal de camaleão. Ele é o retrato definitivo do esgotamento profissional e da obsessão levado às últimas consequências. Ele é o funcionário obcecado por números, que vive na sombra de um privilégio que ele nunca vai alcançar. Afinal, o Sully já nasceu gigante e intimidador, enquanto o Randall precisa se desdobrar, ficar invisível e se camuflar para conseguir metade da atenção. Essa pressão esmagadora faz
faz com que o Randall aceite quebrar qualquer barreira ética. A criação do extrator de gritos, que nada mais é do que uma máquina de tortura infantil, é o ápice do desespero de um trabalhador disposto a tudo para subir de carro. Monstrópolis, no fundo, é uma sociedade movida pelo trauma das crianças, que adoece e esgota os seus próprios operários. Muito exagerado. Cavalo de madeira, muito grego. Agora, se você acha que a mente dos personagens desse universo é complexa, você precisa entender o caos absoluto que acontece por trás das câmeras. Porque a verdade é que esse equilíbrio perfeito que a gente vê na tela quase foi destruído no processo de criação. A produção de Monstros S.A. foi uma verdadeira guerra de tentativa e erro que quase levou os diretores à loucura. Para começar, se a gente pegasse a primeira versão do roteiro, o filme que você conhece simplesmente não existiria. O diretor começou a esboçar a ideia em 96. Na primeira versão, o protagonista não era o Sully e ele sequer trabalhava numa fábrica de sustos. O personagem se chamava Ned. Ele era um monstro de 30 anos que era absolutamente péssimo no seu trabalho e se sentia um fracasso completo. E a Boo esquece aquela garotinha fofa de 2 anos de idade. No roteiro original, ela era uma criança de 7 ou 8 anos que ia parar no mundo dos monstros e ajudava o Ned a enfrentar os traumas dele, como se fosse uma terapeuta mirim. A dinâmica era completamente diferente, muito mais focada na crise de idade do monstro do que na pureza de proteger um bebê. E se o roteiro dava dor de cabeça, a parte técnica quase derreteu os computadores da Pixar. Você quer dormir? Quer dormir? É o que você quer? Hein? Se você reassistir ao filme hoje, preste atenção no pelo do Sully. Parece algo simples agora, mas em 2001, criar cabelo e pelo em computação gráfica era o equivalente a tentar enviar um homem a Marte. Não exatamente, né? O Sully tem exatamente 2.320.413 pelos individuais. Para fazer com que cada um desses pelos reagisse de forma realista ao vento, aos movimentos dele e ao toque da Boo, a equipe da Pixar precisou criar um programa do zero, chamado FIT. O filme quase estourou o orçamento e os prazos, simplesmente porque o protagonista era peludo demais. E para coroar o caos, o desastre quase veio no dia da estreia. Literalmente, no dia do lançamento do filme nos cinemas, uma artista e diretora de teatro chamada Lauren Medrich abre um processo judicial contra a Pixar. Ela alegava que o estúdio tinha roubado o conceito do Mike e do Sully, de um poema e de uma peça que ela tinha enviado para a Disney anos antes. O juiz quase congelou o lançamento mundial do filme. A Pixar passou as primeiras semanas de exibição de um dos seus maiores sucessos com uma corda no pescoço, correndo o risco de ter que retirar o filme das salas de cinema até que o caso fosse resolvido, o que felizmente acabou acontecendo a favor da Pixar meses depois. A narrativa de Monstros S.A. funciona tanto porque ela tem a coragem de quebrar o nosso coração bem no meio do caminho. Existe um momento específico no filme que separa as animações comuns das grandes obras-primas, a cena do simulador de sustos. Quando Sully, tentando demonstrar o seu trabalho, solta aquele rungido monstruoso, a potência do som quebra os vidros da sala. Ele está no topo do seu jogo, mas quando ele se vira, ele vê a Boo encolhida no chão, chorando de pavor absoluto ao olhar para ele. Naquele segundo, o Sully não vê um combustível. Ele se olha no monitor e enxerga, pela primeira vez, um monstro terrível que a sociedade ensinou ele a ser. A quebra da inocência da Boo ao perceber que o seu protetor, o seu gatinho, é na verdade uma ameaça, é uma das cenas mais maduras, dolorosas e reais da história do cinema. A cena da despedida, onde ele a coloca na cama e fecha a porta de madeira, sabendo que nunca mais vai vê-la, destrói qualquer adulto até hoje, porque ela fala sobre a dor universal de ter que deixar quem a gente ama ir embora, para o próprio bem deles. A
virada final, quando a fábrica descobre que o riso das crianças produz 10 vezes mais energia do que o grito, não é só uma saída fácil para dar um final feliz. É uma lição fantástica. O filme está nos dizendo de forma muito direta que o medo, a opressão e a exploração podem até gerar resultados rápidos, podem até sustentar um sistema por um tempo, mas são recursos que esgotam, fazem mal e acabam. A Monstrópolis, que termina o filme, não é mais aquela cidade cinzenta e estressada no início. Ela é colorida. Os monstros agora são comediantes. O trabalho não é mais um peso traumatizante, é uma festa. Então, Monstros S.A. não é só bom porque marcou a sua infância. Ele é bom porque, mesmo depois de 25 anos, ele ainda consegue fazer o seu mundo parecer um pouco menos assustador. E é isso. Até a próxima.